Vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos, neste momento. Convido a todos a abrirem o Salmo 26, para estudarmos esse texto maravilhoso, texto da palavra de Deus, texto que Davi trouxe, inspirado pelo Espírito Santo. Salmo 26, e o título desse estudo é Apelo por Justiça. Apelo por Justiça. Salmo 26. Vamos colocar em pé mais uma vez. Vamos fazer esse movimento, também louvando a Deus com o nosso corpo, né? Tudo que Ele nos deu. Vamos fazer a leitura, e nós vamos fazer a leitura de todo o texto. Acompanhem comigo, ouça, depois, durante a mensagem, vocês vão ler comigo, mais uma vez, alguns pontos importantes. Diz assim o Salmo de Davi, Salmo 26. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examine-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e, assim, andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma quando os pecadores, nem a minha vida quando os homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Feche teus olhos. Deus amado, Espírito Santo, fala conosco. Nós lemos a tua palavra, Senhor, e nós pedimos que o Senhor use o teu servo, que o Senhor abra os ouvidos da congregação, dos irmãos que estão aqui, dos que acompanham pela transmissão. Que o Senhor nos dê o entendimento, que o Senhor edifique a nossa vida, para que nós, assim como Davi, louvemos o Senhor dia após dia. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Apelo por justiça. Os tribunais humanos neste mundo, eles têm a sua instância de apelação, vamos dizer assim. Então, quando alguém não está satisfeito, quando alguém acha que sofreu uma injustiça, ele leva a uma instância superior e faz uma apelação. Aqui, nós temos o Salmo lido, então, que tem essa apelação, mas para a maior instância de todas, que é ao Senhor, a justiça divina, o supremo juiz. Nós vemos que Davi fala sobre muitas coisas no Salmo, desde o Salmo 3, a gente vem meditando sobre o contraste entre o justo e o ímpio, sobre Davi clamando a Deus por misericórdia, sobre Davi pedindo ao Senhor que defenda a sua causa. Mais uma vez aqui ele tem uma linguagem um pouco processual, de apelo à justiça divina. A gente vê Davi no Salmo 8 cantando, exultando a Deus por servir ao Senhor, ser chamado para servir ao Senhor. Ele rende graças ao Deus eterno no Salmo 9. Davi mostra que o Senhor é refúgio para o justo no Salmo 11. E no Salmo 12 ele pede socorro diante da falsidade dos homens. No Salmo 13 ele leva ao Senhor o seu lamento com muita fé. No 14 ele mostra a humanidade completamente corrompida. Mas no 15 ele fala, é possível entrar no céu, existe o cidadão do céu, aquele que está em Cristo. No 16 ele apresenta a herança eterna do justo. No 17 ele suplica pela proteção de Deus. No Salmo 18, Davi canta a vitória e o domínio do Senhor. E no 19 apresenta os 2 livros de Deus. No Salmo 20, o povo e o rei cantam, se preparando para uma guerra. E no 21 eles cantam em ação de graças pela vitória que obtiveram. No Salmo 22 são mostrados os detalhes do sofrimento dessa batalha, que foi a batalha de Jesus Cristo. No Salmo 23 ele fala que o Senhor é o seu pastor e nada faltará. No Salmo 24 ele canta ao Rei da Glória. No 25 ele clama por auxílio divino nas tribulações. E agora no 26, mais uma vez com esse salmo como se fosse um momento de um processo, de uma apelação judicial, ele clama pela justiça divina, ele apela por essa justiça divina. E veja que ele diz assim, declara-me inocente, Senhor, pois eu tenho vivido com integridade, eu tenho confiado no Senhor sem vacilar. Deus, coloque-me à prova,
Sonda meu coração, examina a minha vida, os meus pensamentos, a minha mente, pois eu estou sempre consciente do amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. E aí no 4 ele fala assim, não passo tempo com os mentirosos, não ando com hipócritas, eu detesto, na verdade, as reuniões deles, daqueles que praticam mal, eu não me associo com eles, com os perversos, eu lavo as minhas mãos para declarar a minha inocência, e venho diante do Senhor, diante do teu altar, para entoar cânticos e louvar ao Deus da minha glória, Deus da glória, da graça. Eu anuncio todas as suas maravilhas. Ele fala assim, amo o teu santuário, Senhor, amo estar na tua casa, na tua presença, o lugar onde o Senhor está, onde a tua glória está. E ele vai para o final dizendo, Senhor, não permitas que eu tenha o mesmo destino, que eu tenha o mesmo destino dos pecadores. Não coloque a minha alma junto com a deles. Eles têm mãos sujas, tramam perversamente, vivem aceitando subornos. Eu, porém, vivo com integridade. Resgata-me conforme a tua misericórdia. Tem compaixão de mim, Senhor. E ele termina, estou em solo firme, na rocha, louvarei ao Senhor no meio do povo. Queria destacar o versículo primeiro, vamos ler juntos o versículo primeiro, diz assim, faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Então ele está pedindo a justiça divina. Ele está pedindo a justiça divina. E eu vou usar a proposição que David Dixon usa, que é a seguinte, o salmista apela a Deus por justiça no testemunho de uma boa consciência. O salmista apela a Deus por justiça no testemunho de uma boa consciência. E quais são os procedimentos que ele faz nessa apelação? O primeiro deles, em primeiro lugar, o empenho em andar retamente. Olha o versículo, veja na sua Bíblia, versículo 1 e versículo 2 e 3. Esses 3 versículos. Diz assim, faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Agora leia comigo os outros 2. Examine-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Olha que interessante. Então o salmista mostra que ele busca diante do Senhor a justiça, mas ele fala algumas coisas interessantes sobre o procedimento dele. O procedimento dele é andar de forma reta. Ele fala que ele busca integridade, ele busca ser correto, íntegro, ele não age pela metade. Alma e corpo, espírito e corpo juntos, da mesma forma, de forma coerente, íntegros. O salmista pede a Deus, olha, Senhor, pode sondar os meus pensamentos. Sonda meus pensamentos, Senhor, pois eu estou buscando seguir a bondade do Senhor, andar nos seus caminhos, buscar a tua benignidade, andar na verdade. Pode sondar, Deus, meus pensamentos. Então, esses versos mostram aqui que Davi tinha uma consciência plena de pedir a justiça de Deus e ainda falar assim, olha os meus pensamentos, é a minha vida. Eu estou sendo íntegro diante do Senhor. Então, ele não agia com fingimento ou mentiras aqui nesse momento, nessa situação. O Salmo não diz exatamente o momento em que ele vivia, mas a gente percebe que ele pede uma apelação, provavelmente alguém estava acusando de alguma coisa, e ele pede a Deus, fala assim, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que aconteceu, conhece a minha vida, conhece os meus pensamentos, pode me sondar, Senhor, faça a tua justiça. Ele pede a aprovação de Deus, né? Ora, quem pode ser aprovado pelo próprio Deus? Ele não fala por ele mesmo, ele pede ao Senhor, Senhor, olha a minha vida. Segundo aos Coríntios 10, 18, diz assim, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então ele fala, Senhor, pode ver a minha vida. E aí eu pergunto para você, para mim, para nós, quem pode ser aprovado pelo Senhor? Quem pode orar dessa forma aqui, e falar, Senhor, sonda meu coração dessa forma aqui, julga-me conforme os meus atos, mas olha, o Senhor conhece a minha vida. Olha o comentário de Spurgeon sobre isso, ele fala, a pessoa tem que ter um caso ganho para ousar levar ao Senhor um processo, sim,
levar um processo diante do Rei Celestial dessa forma. Um apelo como este não deve ser feito estouvadamente ou em qualquer ocasião. Quanto à totalidade dos procedimentos e relações, nunca deve ser feito assim, exceto se estiverem justificados em Cristo Jesus. Jesus Cristo, meus irmãos, é o único que não teve pecado nessa terra. É o único homem reto, correto, que andou perfeitamente. E ele veio, então, a esse mundo e nos mostrou como viver de forma reta. Ele obedeceu em tudo. Davi falava isso lá, mas certamente Davi já apontava para Cristo. Olha, Senhor, me sonda, eu estou vivendo retamente. Mas ele já apontava para Cristo, porque foi o único que viveu correto, de forma correta em tudo. Então Spurgeon fala isso, olha, quem pode orar a Deus dessa forma, se não for através de Jesus Cristo, se não for pela redenção de Jesus Cristo, se não for pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, se não for aquele que agora transformado quer viver igual ao Senhor Jesus Cristo. Paulo dizia, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E assim hoje o crente deve orar diante do Senhor, mas buscar essa vida reta, essa vida correta diante de Deus. Em segundo lugar, qual é o segundo procedimento que ele faz, que ele mostra aqui? O afastamento dos ímpios. Vamos ler os versículos 4 e 5 juntos. Diz assim: não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores, não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Então veja que Davi procurava ter uma vida justa a tal ponto de distanciar dos que faziam mal, aqueles que procuravam o que é errado. A Bíblia nos diz, as más conversações corrompem o bom costume. Então Davi, ele não se assentava com os falsos, os mentirosos, é isso que ele está mostrando aqui. Ele não aceitava fazer negócios com esses que pagavam suborno, que queriam fazer o que é incorreto. Ele não se envolvia nessas tramas. Ele fala aqui sobre os dissimuladores, são aqueles que agem de forma enganosa, não é? Falam uma coisa e falam com todo mundo, vamos fazer isso aqui. Só que ele mesmo faz outra coisa. Ele tem segundas intenções. Ele quer levar vantagem de alguma forma. Quem acompanha essas pessoas, meus irmãos, passa a se acostumar com a dissimulação. Começa a acreditar naquela dissimulação, começa também a dissimular, começa a viver de forma errada, começa a contar mentiras, e depois acredita nas próprias mentiras. O salmista, então, o que ele diz aqui? Eu aborreço a súcia desses malfeitores. Ou seja, eu não concordo, eu não apoio, de fato eu fico com raiva dessas reuniões de indivíduos de má índole. É isso que ele está dizendo. E aí, em vez de se reunir, então, com esses conselheiros maus, com os ímpios que levam para o mal, o salmista prefere estar na casa de Deus. Olha o versículo 8, diz assim: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Olha a diferença. Então, em vez de se reunir com os perversos, de andar conforme o conselho dos ímpios, Davi prefere estar na casa de Deus, na congregação dos santos, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, buscando ao Senhor. Veja que contraste. Caros irmãos, hoje o crente é chamado também a não viver com os ímpios. Veja que Jesus, no Sermão do Monte, eu falei isso domingo, chama o crente de sal da terra e luz do mundo. E a luz, quando chega, a luz é diferente das trevas, não é? Quando ela chega, o que as trevas fazem? Tem um efeito especial, vocês viram, né? Fogem. Elas fogem. O crente, meus irmãos, ele não pratica as coisas do mundo em que há pecado. Pelo contrário, a prática dele é a prática que pode ser mostrada na luz. Liga a luz, deixa eu ver o que está acontecendo. É assim o crente. Nós não somos convidados a viver como os ímpios. Quando a gente fala, não viver com os ímpios, não quer dizer que nós vamos nos isolar e ir para os montes,
como foi feito na época dos mosteiros, né? Ou então como algumas comunidades que moram nas montanhas, assim, porque se isolaram do mundo, falam, não, eu quero, essa cultura é pecaminosa, vamos para os montes. Só que nos montes, nos mosteiros também tinha um pecado. O problema não é esse, o problema é dentro do coração. É você viver com a forma ímpia dentro do seu coração. Aceitar a cultura ímpia. Fazer aquilo que desagrada ao Senhor, este é o problema. Veja que Jesus Cristo esteve nessa terra e andou com os pecadores, não? Jesus Cristo sentou com eles, não? Comeu pão, bebeu vinho. Eles até chamaram Jesus de glutão, de bebedor de vinho. Só que Jesus foi ali para transformar as pessoas. Eu fico pensando, por exemplo, um dia desse eu vi um bloco evangélico no carnaval. Eu fiquei assim, pensando. Será que a atitude desse bloco evangélico é ir lá e falar da palavra de Deus? Influenciar para que as pessoas mudem a sua cultura? Ou será que ele está usando isso como uma forma de ele mesmo se adequar às práticas do ímpio? João 1,14 diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus Cristo habitou entre nós, pecadores, falhos. Ele esteve aqui na terra como homem entre nós. Contudo, ele tinha a graça e a verdade. E quem olhava para ele via a glória, glória do Pai. Assim somos chamados a não vivermos de forma ímpia, mas vivermos afastados de tudo que é contra a palavra de Deus. Terceiro lugar, qual o terceiro procedimento aqui? O terceiro procedimento é a busca por se tornar, né, ou por se comportar de modo santo e justo. Vamos ler o versículo 6 e 7 juntos. Diz assim, lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Então, o salmista, em vez de se misturar com os ímpios, ele prefere então se separar para o Senhor, buscando uma vida limpa, uma vida justa. E aqui ele fala sobre lavar as mãos na inocência, ou seja, procurar fazer o que é correto, o que é moral, o que é digno de ser honrado. Para conseguir isso, ele depende do próprio Deus, que Deus o santifique, que Deus o limpe. Então ele procura fazer isso diante do altar de Deus, né? Ao redor do teu altar. Faça isso diante do Senhor. O Senhor é a água viva que vem do trono, é a água viva que vai me libertar. Jesus Cristo é o único que pode nos purificar de toda injustiça, meus irmãos. O crente só é santo se o Senhor o separar, se o Senhor o purificar. Veja que quando Jesus estava aqui nesse mundo, os leprosos o procuravam. Os leprosos não tinham condição de se curar, tinham. Mas eles procuravam alguém que pudesse. E Jesus podia. Só Jesus podia purificar. E depois, após ser limpos, alguns louvavam o Senhor, outros iam embora. Davi não é daqueles que iam embora, mas daqueles que procuravam ficar diante do Senhor e entoar louvores ao Senhor, proclamar as suas maravilhas. Nós somos feitos para isso, para proclamar as maravilhas do Senhor, para glorificar a Deus. Veja o que Pedro diz, 1 de Pedro 1,15. O Senhor, ele fala assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então o crente é chamado para andar nessa justiça de maneira correta, santa, assim como Jesus fez. Ele esteve nesse mundo, mas o seu proceder não foi igual ao do mundo. Ele viveu no mundo, mas separado por Deus, praticando a vontade daquele que o mandou, de quem enviou. Assim também o crente é chamado para a santidade, para a obediência a Deus. Em quê? Em tudo. Em todas as coisas. O padrão que Deus requer é alto, é lá que nós temos que buscar. Às vezes nós preocupamos de ter um padrão alto no nosso estudo, ter um padrão alto no nosso trabalho, ter um padrão alto no nosso relacionamento, daquilo que é bom para nós. Mas esquecemos de ter o padrão que Deus exige nas Escrituras.
É altíssimo. É esse padrão que Davi buscava e que nós devemos buscar, o crente deve buscar. E só conseguiremos isso se o próprio Senhor nos limpar. Spurgeon comenta assim: jamais devemos nos satisfazer, exceto com a plena certeza de termos sido totalmente limpos pelo sangue precioso de Jesus. Estaremos santos e limpos se o Senhor nos limpar. Se chegarmos diante do altar, água viva inundar nosso ser, nosso coração, e começar a tirar aquelas impurezas, aqueles procederes que são maus, ruins, que são falhos. Quarto lugar, quarto procedimento aqui, é a petição por livramento da consequência dos pecados. Vamos ler os versículos 9 ao 12 juntos. Diz assim: não colhas a minha alma como a dos pecadores, nem a minha vida como a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Então, Davi agora, ele está mostrando aqui, está dizendo e nos fazendo refletir sobre a consequência terrível que é o pecado. Porque ele diz: não colhas a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinários. Ele está pedindo um tratamento diferente a Deus, diferenciado. Diferente daquele tratamento que o ímpio vai receber. Ele fala assim: eu não colha a minha alma junto com um dos sanguinários, não com um dos pecadores, não. Imagine que no dia final, não sabemos quando será, mas o Senhor vai recolher todos os crentes, não é isso? Todas as almas. Na verdade, todos estarão diante de Deus. E aí teremos ali o joio junto com o trigo, certo? E o que Deus vai fazer? Vai separar, não vai? E o que Ele vai fazer com o trigo? Vai levar para a presença dEle. E o joio? Vai pôr no fogo. Davi está falando: Senhor, me considera aí junto com esse trigo, né? Se ele estivesse usando essa ilustração. Deus, a minha alma, não deixa aí junto com o joio, não. Recolha-me ao teu paraíso eterno. Recolha-me, Senhor, diante da tua presença. Não deixa eu ir para a perdição. Jesus Cristo vai levar-nos, meus irmãos. Que dia? Não sei. Que dia que Jesus vai voltar? Nós não sabemos. Ou que dia que Ele vai nos levar? Também não sabemos. Não sabemos nem se sairemos daqui com vida. Olha que eu falei isso no domingo lá no Cascata, e nós tivemos uma situação de risco lá. Não sabemos, irmãos, o que pode acontecer. Mas sabemos que quem está com o Senhor viverá eternamente. Sabemos que quem está longe do Senhor, os ímpios, os mentirosos, os idólatras, os covardes, os assassinos, os adúlteros, todos esses vão para o inferno. Todos esses vão para o inferno. O que nós podemos fazer? Pedir igual o salmista, que Deus tem compaixão de nós. Versículo 11, tem compaixão de nós, livra-nos, salva-nos, pela tua graça, salva-nos. Nós queremos andar na rocha, como diz ele aqui, eu ando em terreno plano, firme, na rocha que é Jesus. Nós queremos andar firmes. Senhor, esteja conosco. Não nos trate conforme os ímpios, Deus. Os crentes, depois de serem salvos por Cristo, libertos do pecado, procuram adorar ao Senhor. Nós fazemos isso, então nós pedimos ao Senhor e ao mesmo tempo adoramos. Porque Ele fala aqui, nas congregações, bendirei ao Senhor. Nós já confiamos que o Senhor nos atendeu. Nós já sabemos que o Senhor vai nos dar vida pela graça dEle, porque Ele prometeu. E adoramos, então, o Espírito em verdade, como cantamos aqui, buscando a presença do Senhor. Irmãos, nós somos criados para isso, para adorar a Deus. É a coisa mais importante da nossa vida. Onde estivermos, em qualquer lugar da nossa existência,
devemos render graças ao Senhor, servir ao Senhor com tudo que temos, tudo que somos, pois Ele nos deu grande salvação. A salvação, essa separação aqui da alma do ímpio e da alma do justo é só por causa de Cristo Jesus. Não tem outra forma. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou é Jesus, ou é nada. Ou é salvação eterna, ou é perdição eterna. Não há outra maneira de salvação. Porque o Senhor disse que os pecados deveriam ser punidos. Deus é Deus justo. Veja que Ele está pedindo apelo por justiça. Deus é um Deus justo. Então, como podemos ter esperança de que seremos salvos? Porque Jesus se entregou por nós. Ele pagou a nossa dívida. Deus não é inocente o culpado. Na 1:3 diz, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. Se somos culpados também, nós só seremos justos se o Senhor nos salvar e mudar a nossa história. Quem aceita Cristo está livre, então, da consequência eterna do pecado, pois ele vai viver eternamente com o Senhor, e sua alma será acolhida para os tabernáculos eternos. Concluindo, meus irmãos, o crente apela pela justiça divina, então, mas ele faz isso procurando o reto proceder e santidade, afastando-se das más companhias dos ímpios, confiando na salvação de Deus e louvando a Deus com o povo de Deus, na congregação do Senhor, bendizendo a Deus eternamente. O crente pode ter certeza de que Deus irá atender a sua petição e trará a sua justiça. De fato, essa justiça está presente. É Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, que entregou por nós para nos salvar, para aplacar a ira divina contra o nosso pecado e nos trazer vida e vida em abundância. Os justos são aqueles que acolhem essa graça, então, que recebem, que são lavados dos seus pecados. Os ímpios, porém, continuam negando o Senhor e por isso pagarão por sua rebeldia eternamente. Então, como viveremos? Aplicações. Viveremos confiando na justiça divina. Faze-nos justiça, Senhor. Diante de um mundo cheio de injustiças, que nós olhamos e falamos, puxa, mas está acontecendo isso? Devemos clamar pela ação do Senhor e confiar no Senhor. Jesus, quando esteve aqui, também passou por injustiças. E eles levaram o Filho de Deus para a cruz. Contudo, o Senhor fez disso exatamente o sacrifício que nos daria vida. E Ele prometeu que voltará no final e trará a olhos nus para todos a revelação da sua majestade, da sua santidade. Confiemos no Senhor. Nossos olhos podem contemplar agora o ímpio fazendo mal e às vezes se dando bem, mas no último dia contemplarão a grandiosidade do Senhor reinando sobre tudo e sobre todos. Spurgeon diz que aquele que confia no Senhor seguramente anda na retidão. Então, quem confia no Senhor anda na retidão porque confia no Senhor. E nós partimos então para a segunda aplicação. Como viveremos? Buscando santidade. Viveremos buscando a santidade. Assim como o salmista, nós vamos insistir na busca pela santidade. De fato, a nossa maior luta é aquela que travamos internamente. Essa é a maior luta. E nós não conseguimos vencê-la sem Jesus. É a palavra do Senhor que nos instrui o que fazer, como mudar as nossas atitudes. É o Senhor Jesus que nos instrui. Como faremos sem Ele? Não conseguiremos, precisamos do Senhor. Busquemos então viver de forma digna, conforme o Senhor coloca na sua palavra. Busquemos o Senhor Jesus, mudemos a nossa vida, a nossa atitude em 2024. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas, então vamos agir de acordo com esse padrão, com esse novo padrão, considerando a bondade e a benignidade de Deus. Charles Spurgeon comenta que essa palavra benignidade colocada aqui, ele fala que tem um sabor do céu. Ele fala é uma palavra inigualável, insuperável, incomparável. A bondade do Senhor por nós tem de estar diante dos nossos olhos, como a força motriz que movimenta a nossa conduta. Toda vez que olhamos para a bondade de Deus, para a benignidade de Deus, a nossa conduta é acertada, é moldada, é mudada.
Busquemos continuamente a santidade por causa da bondade do Senhor. Como viveremos? Em terceiro lugar, viveremos louvando a Deus no meio da congregação. Eu dou graças a Deus, glória ao Senhor, por você que está aqui nessa noite. Você veio louvar a Deus no meio da congregação, buscando a presença do Senhor. Façamos isso. Entremos na casa de Deus para adorarmos juntos. Porque lá fora, a roda dos ímpios está nos convidando. E eu creio que convida você. Várias rodinhas dos ímpios nos chamando. Mas nós somos o Senhor, meus irmãos. Voltemos para Ele. Cantemos louvores ao Deus da nossa salvação, ao Senhor Jesus. Spurgeon diz que a congregação dos hipócritas não é como com o qual temos de cultivar a amizade. O seu encontro final será nas mais baixas regiões do inferno. Paremos de nos relacionar com eles agora, para não os desejarmos depois. Olha que frase. Quanto mais estamos na roda dos ímpios, ele está nos levando e a gente está gostando. Só que o final dela é no mais profundo inferno. Nós vamos gostar de ir para o profundo inferno. Em vez disso, passemos a nos congregar continuamente. Quanto mais aproxima o dia, mais estejamos juntos louvando ao Senhor. Portanto, confiemos na justiça do Deus Supremo, do Supremo Juiz, buscando uma vida separada para o louvor e honra e glória do nosso Deus. E que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Feche teus olhos, clame ao Senhor neste momento.